Salve, salve, acadêmico da tributação! Aqui quem fala é o professor Rafael Vilches. E vamos começar aqui o nosso módulo de IPVA. Vamos tratar aí dos principais entendimentos jurisprudenciais aí desse imposto aí no âmbito do Supremo Tribunal Federal ou no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Pessoal, vamos começar abordando aí a súmula 585 do STJ. Aqui é uma súmula que trata aí de um ponto que há um tangenciamento entre o direito tributário e o Código de Trânsito brasileiro, né? Vocês vão entender quando a gente for ler o texto dessa súmula, né? Da súmula 585. Vamos aqui para o slide? Então vamos lá. Olha aí, pessoal. Súmula 585, aí do Superior Tribunal de Justiça, fala a responsabilidade solidária do ex-proprietário. O que é a responsabilidade solidária? É quando há uma pluralidade de devedores, no caso aqui é o antigo proprietário com o atual proprietário. Então aqui a gente teve aqui uma compra e venda, uma alienação do veículo automotor, e aí haveria uma hipótese de solidariedade. O que é solidariedade? Quando eu tenho aí mais de um devedor e esses dois devedores ou mais, eles têm um vínculo de solidariedade. O que significa isso? O fisco, ou aí o credor, de forma geral, ele tem a possibilidade de escolher, aí qualquer um desses devedores solidários para cobrar o valor integral da dívida. E ele não precisa seguir uma ordem específica, aí não há o tal do benefício de ordem. Mas enfim, não vamos detalhar aqui, a ideia não é estudar a questão da solidariedade, é só para como esse conceito surgiu, é uma forma aí de a gente relembrar esse importante conceito do direito tributário. Então, a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no Código de Trânsito Brasileiro, lá no artigo 134, não abrange o IPVA, incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação. Então, a gente está tratando aqui, pessoal, olha aqui, então a gente está tratando aqui de um cenário que houve alienação de um veículo automotor. E essa súmula está dizendo que eu não vou aplicar o artigo 134, e aí eu não vou poder exigir do ex-proprietário, do antigo proprietário, o IPVA devido em relação ao fato gerador que ocorreu posteriormente à alienação. Então vamos supor, João vendeu um veículo automotor para Maria. Vamos supor que essa venda aconteceu no dia 15 de abril de 2018. E aí o Estado membro está exigindo o IPVA de 2019, que é posterior à alienação, do antigo proprietário, de João. Por algum motivo, a gente vai entender por que isso acontece. Por que o Estado membro, um determinado Estado, está cobrando o IPVA do antigo proprietário, se esse IPVA é relativo a um fato gerador. Normalmente o IPVA, o fato gerador, acontece no dia 1º de janeiro, e o caso aí é um fato gerador que aconteceu ali em 2019, em 1º de janeiro de 2019, se a venda do veículo automotor aconteceu ali no dia 15 de abril de 2018. Então esse fato gerador é posterior à data da alienação. Por que o Estado está exigindo esse PVA do João e não está exigindo da Maria? Se é a Maria que, pelo menos aqui a princípio, que é que praticou o fato gerador do IPVA. A Maria que era proprietária do veículo automotor no momento em que ocorreu o fato gerador. Então, por que aconteceu isso? Vamos entender aqui a problemática. Quando um carro é vendido, a gente está tratando aqui de um bem móvel, de um veículo automotor. Então, quando um carro é vendido, o que deve ser feito em termos de trâmites burocráticos? Você precisa pegar lá o CRV, o certificado de registro do veículo. Normalmente não, esse título, que nem a matrícula de um imóvel, que tem lá
tem lá os dados do imóvel e tem lá o nome do proprietário, quem é o atual proprietário. Essa matrícula do imóvel você consegue expedir uma certidão lá no cartório de registro de imóveis. No caso de um automóvel, né, cada automóvel tem lá como se fosse uma matrícula, né? Tem lá um documento que é o certificado de registro do veículo no Detran. Né? Então o Detran aí, o departamento aí de trânsito, que é um órgão estadual, eles pedem em nome do proprietário do veículo um documento, um título que demonstra que aquele veículo é de propriedade do João. Então o João ali, ele tem esse documento, né? Um documento que mostra que ele é o proprietário do veículo. Então tá lá no nome do João. Então o João tem lá o certificado de registro do veículo, que mostra que ele é o proprietário e esse documento está lá registrado no Detran. E aí o João, para ele vender, ele tem que ir até um cartório, né, pegar lá no verso desse certificado, né, de registro do veículo, ele vai lá, né, e assina. E aí a Maria também vai assinar, como se ele estivesse celebrando aí um contrato de compra e venda. É um documento, em que você vai lá no cartório para autenticar ali as assinaturas, é um documento que demonstra que João está alienando o imóvel para a Maria. Então, o João assinou e falou: olha, estou transferindo a titularidade, né? A titularidade, o direito real de propriedade para a Maria. Óbvio que essa propriedade não ocorre com a assinatura desse documento. Ele vai ocorrer com a tradição, né? Com a entrega das chaves do veículo, e aí a Maria, na prática, ela se apossa do veículo e começa a usar. Mas a questão é o seguinte: você foi no cartório. E aí, como que o Detran vai ficar sabendo que agora o proprietário desse veículo não é mais o João, é a Maria? E aí, obviamente, para o Detran, né, quando tiver ali o cometimento de uma infração utilizando aquele veículo, o Detran não vai cobrar e não vai exigir a multa de trânsito do João, vai exigir da Maria. Né? Então, nesse caso, o Detran precisa ficar sabendo que essa venda aconteceu. Então, a Maria precisa pegar uma cópia autenticada desse documento aí, que ela foi no cartório e assinou ali com o João, ela tem que avisar lá o Detran: olha, Detran, tá aqui, ó, olha o documento que o João, ele vendeu o imóvel para mim. E a Maria leva esse documento no Detran, tem um prazo. E aí o Detran falou: olha, agora é a Maria que é a proprietária desse veículo. Então eu vou agora expedir um novo certificado, né, um novo CRV, só que agora no nome da Maria. Então agora esse veículo é de propriedade da Maria, então qualquer infração que for cometida usando esse veículo, eu vou cobrar da Maria. Né, da Maria. Então aí o Detran agora sabe que o proprietário desse veículo é a Maria. E os estados, na hora de exigir o IPVA, eles pegam esses dados do Detran, então primeiro se avisa o Detran e os estados ficam sabendo que agora aquele veículo é de propriedade da Maria. Então agora os estados, eles não vão mais cobrar o IPVA do João, eles vão cobrar o IPVA da Maria. Né? Mas, se a Maria que adquiriu esse veículo, ela não for lá e avisar o Detran de que agora ela é a nova proprietária. Né? Se isso não acontecer, o vendedor, né, que é o antigo proprietário, ele que tem que ir lá avisar. Falou: olha, eu vendi, tá aqui, olha, o documento, eu vendi esse veículo, então esse veículo não é mais meu, é da Maria. Então, se a Maria não exercer esse dever jurídico, o antigo proprietário, né, o vendedor, ele tem que exercer no lugar da Maria, dentro de um determinado período. Se os dois não exercerem esse dever, que vai acontecer? De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, vai haver aí uma responsabilidade solidária, mas em relação às infrações. O Detran vai poder exigir aí a multa tanto da Maria quanto do João. Vai haver uma relação de solidariedade. Mas o Código de Trânsito Brasileiro trata das multas de trânsito. E aí o que os estados fizeram? Falou: olha, se eles não avisaram o Detran, não tem como ficar sabendo quem é o novo proprietário. Então eu vou transferir para o direito tributário essa lógica de solidariedade. Se há uma solidariedade
em relação à exigência das multas de trânsito, eu também vou transportar esse raciocínio de solidariedade entre o atual proprietário e o antigo em relação ao IPVA, no caso, de o Detran não ser avisado em relação a essa venda, a essa alienação. E aí é exatamente esse o ponto que o STJ entendeu que não é possível. Falou, não é possível. Não há razoabilidade de ter essa solidariedade. Porque se há a venda do automóvel, se a gente está se referindo a um IPVA, relativo a um fato que ocorreu posteriormente à alienação, o antigo proprietário não tem relação mais nenhuma com aquele automóvel. Então não há como você justificar essa solidariedade, esse vínculo de solidariedade entre o atual proprietário e o antigo proprietário por uma questão burocrática aí do Código de Trânsito brasileiro. Então, olha aqui no slide. Olha aqui. O artigo 134 é este. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no parágrafo 1º do artigo 123, que é 30 dias, sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo certificado de registro de veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, aquele no verso do CRV, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades. Mas, pessoal, esse é um artigo do Código de Trânsito brasileiro. Eu não posso, baseado nesse dispositivo, transplantar essa lógica de solidariedade para o mundo tributário. O mundo tributário segue uma outra lógica, totalmente distinta aqui do mundo do Código de Trânsito brasileiro, do contexto aqui do Código de Trânsito brasileiro. Então aí o STJ, ele falou, olha, estados, não tem nada a ver. Essa analogia que vocês estão fazendo, essa transferência de sistemática que é adotada aí no artigo 134 do Código de Trânsito brasileiro, transferir isso para o direito tributário. O direito tributário, ele tem uma outra lógica que tem lá suas diretrizes no Código Tributário Nacional. Ele não pode beber de um raciocínio que é típico do Código de Trânsito brasileiro. Uma coisa é o Código de Trânsito brasileiro, outra coisa é o direito tributário, é o Código Tributário nacional. Ok? Então, exatamente esse o contexto, essa lógica aí da súmula 585 do Superior Tribunal de Justiça. Beleza, pessoal? Então, era isso que eu queria tratar com vocês nesse vídeo. Vamos ficar por aqui e a gente se encontra aí no próximo vídeo. Tchau, tchau.